Bom dia, sejam bem-vindos a mais um devocional. Que o Senhor possa falar ao meu e ao seu coração. Vamos iniciar orando para que o Espírito Santo venha falar conosco, que a tua palavra venha penetrar em nosso coração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por quem tu és, Pai. Nós te pedimos, Senhor, eis-nos aqui para ouvir a tua palavra. Eis-nos aqui para te ouvir, ó Pai. Senhor, vem, revela-te a nós através da tua palavra. Fala conosco através da tua palavra. Flui em nós o teu Espírito. Ah, Pai, queremos te ouvir. Queremos, Pai, ouvir a tua doce voz a falar conosco através da tua palavra. Pai, queremos que o Senhor revele a nós a tua palavra. A ti entregamos, Pai, tudo que somos, tudo que possuímos. A ti entregamos o nosso intelecto para que o Senhor possa, Pai, penetrar em nós a tua palavra. Para que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Para que o Senhor possa revelar a tua palavra a nós. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Então que ela possa, Pai, que ela possa penetrar no nosso coração e que nós possamos ser praticantes da tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça. Obrigada porque tu és um Deus bom. O tempo todo tu és bom, generoso para conosco. Obrigada, Pai, pela graça imerecida que habita sobre nós, que é derramada sobre nós todos os dias. Nós te agradecemos e honramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Hoje nós vamos ler Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 19, que diz assim: Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz dos meus pés como os de cervo. Faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. A nossa adoração ao Senhor, ela não deve ser direcionada pelo que temos. Ela não deve ser direcionada pelo que o Senhor nos entrega, pelo que conquistamos. A nossa adoração ao Senhor tem que ser pelo que Ele é, pelo seu caráter, pela nossa essência a sair do Senhor. Porque sabemos que fomos criados para sermos adoradores de um Deus soberano, criador de toda a terra, cujo seu caráter não muda. É essa adoração que nós devemos entregar a Deus. Não uma adoração aonde a gente apenas consegue olhar para Ele como um Deus que nos concede as nossas vontades ou até mesmo aquilo que nos traz a nossa sobrevivência. Não, a nossa adoração tem que ser a Deus uma adoração sincera de reconhecer que sem Ele não somos nada. Que sem Ele nada seríamos. A nossa essência vem dele. Quem somos vem dele. É Ele quem nos criou e nos formou para sermos adoradores dele. Independente das circunstâncias que estejamos vivendo, independente de como esteja a nossa vida, nós devemos adorar a Deus. Adorar em verdade. Adorar pelo que Ele é. Porque Ele é um Deus bom em todo o tempo. Não importa o que estejamos vivendo. E Abacuque nos mostra que viver dessa forma é possível. Que viver essa adoração é possível. Abacuque nos mostra que é possível olhar para Deus, mesmo que as circunstâncias não estejam colaborando com a nossa vida.
Abacuque estava passando pelo momento mais difícil da vida dele e da nação. Estava sendo anunciado a ira de Deus sobre a nação em que ele vivia, sobre a terra onde ele vivia, devido aos pecados do povo a qual ele vivia. E estava sendo anunciado a ira do Senhor que ia ser derramado sobre aquele povo, sobre aquela terra, através de Jeremias. E Abacuque começa a clamar ao Senhor, e Abacuque começa a buscar na misericórdia do Senhor, ele começa a buscar pelo Senhor a sua misericórdia, pela sua bondade. Abacuque começa a clamar por aquele povo, pela vida dele, por aquela nação. Abacuque começa a se humilhar diante de Deus, diante de toda aquela circunstância. Mas no último capítulo e nos últimos versículos, aqui depois do 17 e o 19, que foi o que lemos hoje, termina o livro de Abacuque. E depois de tudo, de toda a sua humilhação diante do Senhor, depois de toda a sua oração, depois de todo o seu clamor, ele termina os últimos versículos do seu livro. Ele termina dizendo: ainda que o Senhor não ouça minha oração, ainda que tudo que Jeremias tem anunciado aconteça, que não haja frutos, que não haja alimento, que não haja nada, que a sua ira seja derramada. Ele termina dizendo: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É assim que ele termina os últimos capítulos do seu livro. Ele não termina murmurando, ele não termina lamentando, ele não termina afrontando a Deus, nem criticando a Deus, nem colocando em xeque a bondade de Deus. Não, ele termina humildemente dizendo: Senhor, eu te servirei como for, eu te adorarei como for, eu te amarei como for. Porque eu não te adoro pelo que o Senhor nos proporciona. Eu te adoro por quem o Senhor é. A minha essência está em ti. Abacuque nos mostra que é possível ter esse coração diante de Deus. Abacuque era um homem como eu e você. Abacuque, ele era pessoa normal como eu e você. Mas ele tinha um coração rendido em adoração a Deus, por quem Deus era. Ele termina os últimos capítulos do seu versículo humildemente dizendo ao Senhor: ainda que me falte tudo, Deus, eu ainda o louvarei, eu me alegrarei em ti, Senhor, mesmo que as circunstâncias não me tragam alegria. Eu me alegrarei em ti, porque a minha alegria está em ti. A minha alegria de saber que eu ainda tenho relacionamento contigo. Porque o Senhor me salva e um dia estarei contigo na glória. Eu te amo pelo que o Senhor é. E muitas vezes, diferente de Abacuque, nós fazemos como Satanás fez com Jesus. Nós fazemos com Deus. A gente olha para a nossa circunstância e diz: Deus, mas tu não és um Deus bom? Foi assim que Satanás enfrentou Jesus no deserto. Satanás colocava em xeque a identidade de Jesus. Ele dizia: se tu és o Filho de Deus, faça com que dessas pedras se transformem em pão. Se tu és o Filho de Deus. Ele quer colocar em xeque a identidade de Deus. E muitas vezes, a gente, diferente de Abacuque, quer colocar em xeque a bondade de Deus. A gente olha para as nossas circunstâncias e a gente olha para Deus e diz: Deus, mas não és tu um Deus bom? Lembre-se que essa frase saiu de Satanás para Jesus.
Não, Abacuque nos mostra que independente das circunstâncias, nós podemos ter esse coração. Esse coração de adorar a Deus, independente das nossas circunstâncias, independente do que estejamos vivendo. Nós só devemos ter os olhos voltados para quem Deus é. O Rodrigo Silva, um arqueólogo, ele faz uma analogia entre o peixe e a água, que eu acho maravilhosa. Ele diz que não é que a água quer prender o peixe nela, mas é como se a água dissesse para o peixe: olha, não saia daqui, não saia daqui porque você vai morrer. E se o peixe sair da água, realmente ele morre, porque os dois coexistem junto. A essência do peixe, a sobrevivência do peixe está na água. Mas a água não depende do peixe para ela existir. Mas o peixe depende da água para ela sobreviver. Então assim somos nós com Deus. A nossa essência está nele. O nosso respirar está nele. Se sairmos dele, nós morremos. Independente das nossas circunstâncias, nós temos que entender que a nossa essência está em Deus, que Ele é o nosso respirar. E independente do que estejamos vivendo, Ele é bom para conosco. Independente do que estamos vivendo, a nossa adoração não é pelo que temos, mas é pelo que Ele é. Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa essência, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso tudo. Tudo provém dEle e tudo volta para Ele. E a sua bondade jamais pode ser colocada em xeque pelo que temos ou pelas nossas circunstâncias. Independente do que vivemos, Ele continua sendo bom. E é nele que nós encontramos forças para passar pelas circunstâncias. Abacuque, ele sabia que era no Senhor que ele conseguiria passar por tudo aquilo que estava sendo anunciado por Jeremias. Ele sabia que ele encontraria força no Senhor, que o Senhor o sustentaria a passar pelo que tivesse que passar, assim como ele diz no versículo 19. No versículo 19 ele diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os de servo. Faz-me andar em lugares altos. Para mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. O Senhor, o soberano, é a minha força. Abacuque sabia que era no Senhor que ele encontraria força para passar por toda aquela situação. E que sem Deus ele não conseguiria passar por aquela situação. Não era uma opção para ele abandonar a Deus. Não era uma opção para ele colocar em xeque a bondade de Deus. Não era uma opção para ele murmurar, se lamentar. Mas era uma opção para ele fortalecer ainda mais a sua fé em Deus. Era uma opção para ele entender que a sua essência, a sua força para passar pelo que tivesse que passar estava em Deus. Então ele exultava o Deus da sua salvação e nele ele encontrava força para passar pelo que tivesse que passar. Agora a pergunta que eu te faço hoje é: ainda que o Senhor não te dê o que você precisa, ainda que você esteja passando pela pior fase da sua vida, por um momento difícil, ainda não florescendo a sua videira e não havendo uvas, mesmo falhando a safra e não havendo alimento, você ainda adoraria a Deus? Você ainda se alegraria no seu Senhor? Você ainda exultaria o Deus da sua salvação? Ainda que tudo lhe faltasse, você permaneceria fiel a Ele? Você o adora por quem Ele é ou pelo que Ele faz? Você o adora porque reconhece que a sua essência, a sua força vem dele, está nele, e sem ele nada seria? Ou você o adora pelo que ele pode lhe proporcionar?
uma relação. Quando você tem uma relação com alguém, quando você se relaciona com alguém, pelo que ela pode te proporcionar, essa relação não se sustenta. Se você se relaciona com seu esposo apenas porque ele pode te recompensar, apenas porque ele pode ter uma via de mão dupla ali com você, se você se relaciona com seu esposo, com as pessoas que te rodeiam, apenas porque elas podem trazer para você algum benefício próprio, essa relação não se sustenta. Assim que aquela pessoa parar de te dar algum retorno, esse relacionamento se quebra. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Se adorarmos a Deus pelo que Ele nos proporciona, essa relação não se sustentará. E quando a dificuldade bater na nossa porta, a nossa primeira posição será abandonar a Deus. Será culpar a Deus, será colocar em xeque a bondade de Deus. Será realmente quebrar essa aliança. Então, nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento genuíno, adorando Ele pelo que Ele é. Adorando Ele porque fomos feitos para ser adoradores dEle. Será que, como Abacuque, você pode dizer: Senhor, ainda que tudo me falte, ainda que não haja alimento, ainda que não haja bois no curral, ainda que tudo me falte, eu exultarei o Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no meu Senhor, e nele eu encontrarei forças. Você pode dizer como Abacuque disse? Você pode ter esse coração diante de Deus? A gente teve uma live que a gente falou sobre o contentamento das coisas que o Senhor nos proporciona. Diariamente a gente não percebe, como a água que bebemos, como a chuva que cai no solo, para que cresça o nosso alimento, o alimento que há na nossa mesa, coisas que diariamente o Senhor nos proporciona e que a gente não agradece, coisas diariamente que o Senhor nos proporciona e a gente não olha para Ele e diz: Senhor, obrigada. Mas sabe, quando essas coisas nos faltam, quando a chuva deixa de cair, quando o solo seca, quando o alimento falta, a gente não pensa um minuto em olhar para o céu e dizer: Deus, cadê tu, Senhor? Por que viraste de mim a sua face? Mas quando o Senhor está provendo, nós não lembramos de honrá-lo, de agradecermos, de honrá-lo pelo que temos e pelo que Ele está nos proporcionando. Mas quando nos falta, a primeira coisa é olhar para o céu e dizer: Deus, cadê você? Quando o maná estava caindo, o povo rapidamente esquecia do milagre que o Senhor estava fazendo, que era cair maná do céu. E por muitos momentos eles murmuravam e reclamavam. Mas eu te garanto que se um dia o maná não caísse, eles reclamariam rapidamente com Deus. Diferente de quando o maná caía diariamente, eles... é só o maná caindo. Não entendia a proporção do que estava acontecendo, do milagre que estava acontecendo em prol da vida deles. Então, que a gente possa, ainda que não tenhamos nada, ainda que nos falte tudo, que o nosso coração ainda assim esteja no Senhor, que os nossos olhos ainda estejam no Deus da nossa salvação, que nós ainda o adoramos pelo que Ele é, que nós ainda rendemos a Ele louvor e adoração, independente da circunstância. E Abacuque nos mostra que isso é possível. É possível ter esse coração diante de Deus. Então que a gente possa
buscar no Senhor esse coração. Buscar no Senhor que esse entendimento da essência que nós temos nele. Que nós possamos buscar no Senhor forças para passar pelo que tiver que passar. Mesmo que a nossa nação sofra, a nossa casa, independente de como esteja as circunstâncias em nossa volta, o nosso olhar não estará pela nossa volta, pelo que acontece à nossa volta. O nosso olhar estará no céu, o nosso olhar estará no alvo que é Cristo. E que a sua bondade é eterna, o seu caráter não muda. Ele é um Deus bom a todo tempo. Ele é um Deus bom a todo tempo. E o seu caráter é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E independente da nossa circunstância, a gente possa olhar para Ele e dizer: Senhor, Tu és bom. E eu te adoro. E eu exulto a Ti. Eu honro o Teu nome. Independente do que eu esteja passando. Porque o meu relacionamento contigo é pelo que Tu és. E não pelo que o Senhor me proporciona. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Então vamos ter um momento de adoração, orar ao Senhor, pedir a Ele esse coração que Abacuque teve, esse coração de entender que o Senhor é Deus, independente das circunstâncias. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e o seu caráter não muda. E é Ele quem nos proporciona alegria em meio à dificuldade. Ele que nos proporciona a paz que excede todo entendimento. Ele que nos proporciona o soprar da nossa vida. Ele que nos proporciona, sabe, essa leveza que tem no nosso interior. Mesmo que o caos esteja em nossa volta, mesmo que tudo esteja desabando, a gente sente que o Senhor está conosco. E que Ele é bom. E que Ele é maravilhoso. E que independente do que estejamos vivendo, continuaremos e permaneceremos nele. Porque Ele é o nosso Pai. Amém? Ai, a rinite já está querendo atacar. Então vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade que temos de estar com Ele, porque o véu se rasgou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele e termos essa intimidade com o Pai. Então vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos e te honramos e dizemos: Senhor, obrigada. Obrigada porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és lindo, Deus. O Teu caráter é imutável, a Tua soberania dura para sempre. Nada passa de ser percebido diante de Ti, ó Pai. Tu és soberano sobre a terra, Tu és soberano sobre nossas vidas. Pai, nos dê um coração como o de Abacuque. Nos dê esse coração, Pai, que entende a nossa essência em Ti. Que entende, Pai, que a nossa alegria vem de Ti. Que a nossa força vem de Ti. E que não é as circunstâncias em nossa volta que ditam o nosso relacionamento contigo. Senhor, obrigada. Obrigada porque Tu és maravilhoso, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigada porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Ah, Senhor, obrigada porque Tu és um Deus bom, independente das circunstâncias. Independente do que estejamos vivendo, o Senhor continua sendo bom. Senhor, a nossa alegria está em Ti, a nossa paz está em Ti. Senhor, então vem com esse renovo de mentalidade. Senhor, vem com esse renovo sobre os nossos corações. Perdoa, Pai, perdoa-nos se
muitas vezes colocamos em xeque a sua bondade, se muitas vezes colocamos em xeque o seu caráter diante das nossas circunstâncias, nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Senhor, nos perdoa, pois somos falhos e pecadores. E mesmo assim o Senhor nos amou, o Senhor entregou o seu Filho por nós. Obrigada, Deus. A Ti rendemos a nossa adoração, a Ti rendemos o nosso louvor, a Ti rendemos a nossa vida. Senhor, que o nosso coração seja esse coração de Abacuque. Independente das circunstâncias que vivemos, independente do que acontecer, a gente olhe para Ti e diga: Senhor, eu exultarei o Deus da minha salvação, e nele encontrarei forças e alegria para viver ao seu lado, ó Deus. Senhor, eu quero sempre estar em Ti, que nós desejamos sempre estar em Ti e o Senhor em nós. Obrigada, Deus. Obrigada porque Tu és um Deus bom. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada pela Tua bondade. Obrigada, Pai, por existirmos para sermos adoradores de Ti. Obrigada porque, mesmo sem merecer, o Senhor derrama sobre nós a Sua graça. Obrigada pela graça imerecida que habita entre nós. Obrigada, Pai. Obrigada por quem Tu és. Em nome de Jesus, amém. Amém? Esse é o devocional de hoje. E obrigada por estarem aqui até agora. E tchau. Até o próximo.